Senhor está falando muito forte no meu coração, que nós devemos permanecer firme, relacionando com o Senhor. Talvez muitas pessoas que você conhece, amigo teu, pessoas que jantavam com você, faziam um piquenique, viajavam com você, hoje essas pessoas estão paradas. Hoje essas pessoas estão distantes. Hoje essas pessoas que até testemunharam de muitas coisas, mas não estão mais nesse relacionamento. Mas graças a Deus, porque você permanece, porque você continua se relacionando com Deus, confiando em Deus, servindo a Ele. Talvez muitas pessoas andavam com você, porque elas tinham uma expectativa de desfrutar, receber aquilo que você tinha. Mas quando eu e você, nós temos a convicção do Deus que nós servimos, eu amo a Deus, eu sei que Ele me ama. Eu confio nele e eu tenho essa consciência que eu sou um instrumento de Deus para produzir fruto, para abençoar as pessoas. Isso é que Deus quer de cada um de nós. Isso fará toda a diferença. Jesus... Que a paz e a alegria do Espírito de Deus esteja no coração de cada um dos seus filhos. Vocês que estão participando conosco através dessa live online, que Deus continue agraciando as suas vidas. Essa é uma noite de curas e milagre, e eu declaro que o milagre, a cura que você precisa, o Senhor já liberou sobre cada um de vocês. Tomamos posse da paz de Cristo, da alegria do Espírito, da unção, da virtude, da glória de Deus para conosco. Eu quero compartilhar um texto bem conhecido da palavra de Deus. A Bíblia, cada vez que você lê, cada vez que você examina, sempre nós tiramos pepitas, pérolas preciosas, crescemos, desenvolvemos, vivemos momento especial através da revelação da palavra. A passagem de Evangelho de João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 1 até o versículo 3, bem conhecida essa passagem, que você guarde no teu espírito, receba no teu coração esse texto aqui. E eu coloquei como título, a importância do relacionamento. Esse é o tema, a importância do relacionamento. Esse é o tema aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém. Pai, muito obrigado por esse texto. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito. E nós repreendemos tudo aquilo que porventura o nosso adversário tentaria roubar esta palavra dos nossos corações, e caia por terra todos os intentos do mal. E nós o amarramos e lançamos de Cristo ordinário, declaramos somente a presença do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma passagem bem conhecida, conforme eu já falei. E quando você entende, nós examinamos a Escritura e temos as revelações dessa palavra. São palavras de Jesus, e eu sempre falo, quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes, pararmos, ouvirmos e aplicar essa palavra no nosso coração. E Jesus diz assim: vós já estáis limpo pela minha palavra que eu tenho falado. Eu sempre falei aqui, qual é a diferença entre uma criança que nasce num país pobre, numa família pobre, e uma criança que nasce num país rico, de uma família rica, uma criança que nasce numa cidade pequena, num lugar carente, e de uma criança que nasce num palácio? Qual a diferença dessas crianças? Não existe nenhuma diferença. Todos nasceram igual, todos nasceram da mesma forma, todos foram gerados da mesma forma.
Agora, a grande diferença que você diferencia uma criança de outra criança, um homem de outro homem, uma mulher de outra mulher, a diferença está na formação dessa pessoa. Na formação. Um príncipe que nasceu, por exemplo, num palácio, ele tem a mesma formação do que uma pessoa, que uma criança que nasceu num lugar muito desfavorável. Só que, diante da formação de cada um, da maneira que essa criança, da maneira que essa criança ensinada, passa alguns anos e nós começamos a ver uma diferença brutal entre essas crianças. Aquela que nasceu e teve todo o investimento, todo o tratamento, toda a cobertura, com saúde, com conhecimento, com estudo, com investimento na vida dessa criança, passa alguns anos, a diferença é brutal. Quando Jesus está dizendo assim, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dado. Ele diz assim, Jesus diz, eu sou a videira. O ser humano foi criado com uma função príncipe. Uma função princípio, todos nós. O nome dessa função é relacionamento. Todo ser humano necessita de um relacionamento. E quando nós entendemos aquilo que Jesus está dizendo aqui, Ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo assim, se eu e você, se Ele está em nós e nós estamos nele, nós vamos dar muitos frutos. Por quê? Porque você está vivendo um relacionamento com Jesus, vivendo uma comunhão com Jesus. Não tem como você andar com Jesus, de você estar nele, Ele está em você, e você não ver nenhuma diferença na sua vida, não é impossível. Quando Jesus diz, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele está falando aqui sobre o quê? Sobre um relacionamento. Sem um relacionamento o ser humano não vai a lugar nenhum. É muito importante nós aprendermos isso. Sem relacionamento emocional, espiritual, financeiro, fisicamente, sem relacionamento o ser humano não consegue desenvolver. Então, quando nós entendemos esses princípios, que o primeiro e principal ambiente para o ser humano, para que ele cresça, para que ele desenvolva, para que ele possa crescer cada dia mais, ele precisa de um ambiente que nós tudo fica mil maravilha. Mil maravilha. E essa é uma estratégia. Parece que as coisas ficam melhor, fica mais leve. Mas chega um momento que a conta começa a chegar, e esse momento é desesperador para qualquer pessoa. Então o adversário, ele lutou contra Adão e Eva, ele forçou, ele enganou para que eles se separassem de Deus. E quando eles se separaram de Deus, eles perderam tudo aquilo que eles tinham. Isso é triste. E o que eu vejo que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Um motivo qualquer, ele se afasta da comunhão com Deus, se afasta do relacionamento com Deus, se afasta dos seus irmãos, porque Jesus mesmo falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará amor e fé sobre a face da terra. Então Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Se nós se afastarmos, nós perdemos tudo. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim, que não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra de Deus. Limpar, no grego significa tirar impureza, tirar a culpa. A palavra katairo significa tirar a impureza, tirar a culpa, expiação. Limpar os galhos para dar mais fruto ainda.
Queridos, são coisas muito simples se você olhar na palavra de Deus, as palavras de Jesus. Mas ela tem uma profundidade, verdadeira, que nós precisamos tomar posse, receber e ter essa consciência. E eu sou o cara, eu sou o instrumento, as coisas se movem através da minha vida. O inimigo vai fazer tudo para aborrecer, tudo para entristecer, tudo para desanimar, tudo para você não se manter em comunhão com o Pai. Cria situações, desavença, atrito. Essa é uma das artimanhas do inimigo. Mas nós, quando ouvimos a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus, então a palavra ela vai nos limpando, ela nos lavando, nos purificando. A palavra ela nos santifica, a palavra é viva. E quando eu e você entendemos, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Eu entendo que sem Ele eu não posso fazer nada, mas que Deus me chamou, nos escolheu, e que Deus precisa de nós, não que Ele não possa fazer algo sem nós, mas Ele precisa de nós porque Ele tem um projeto, Ele tem um projeto, esse projeto Ele conta comigo e com você, para que o nome dEle seja glorificado. E Deus quer que eu e você frutificamos em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas. É assim que funciona. Se você não está crescendo, se as coisas não estão fluindo na tua vida, naquilo que você ora, naquilo que você declara, naquilo que você libera, naquilo que Deus tem ministrado, alguma coisa errada está acontecendo. Porque não tem, amado, como você servir a Deus. Se você está servindo a Deus, se você anda na intimidade com Ele, no relacionamento com Ele, mesmo que você não queira, mesmo que você não espere, Deus sempre vai te projetar, vai te levar cada vez mais para cima, para cima. Isso é muito importante você saber, porque você tem um relacionamento com a videira. Jesus, que é Jesus para mim e para você? Jesus diz: eu sou a videira, vós sois o ramo. E eu acho que muitas pessoas não estão entendendo esse pensamento. Então nós precisamos ser filhos conscientes, termos consciência. Eu sempre tenho falado muito dessa palavra, consciência. Enquanto não basta você saber das coisas, mas você precisa ter consciência dessas coisas. Olha o que está escrito em Miqueias 4:5. Miqueias 4:5. Pois todos os povos andam, cada um em nome dos seus deuses, com D minúsculo. Mas nós andaremos para todo e sempre em nome do Senhor nosso Deus. Todas as nações da terra andam em nome dos seus deuses, mas nós andamos em nome do Senhor, o nosso Deus, para sempre. O texto está dizendo que todas as nações se relacionam com seus deuses, com suas culturas, suas tradições, se comportam conforme os seus deuses. Eles têm um relacionamento. Mas o povo de Deus, ele anda, eles caminham com o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos tantas pessoas que andam com seus deuses, eles acreditam nos seus deuses, eles fazem, eles comem, eles vestem, eles plantam, eles colhem, ele faz a festa, eles dançam, eles celebram, porque eles confiam no seu Deus, andam com seus deuses, todas as nações. Mas o povo de Deus, ele caminha, ele anda com o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa fé influencia poderosamente a nossa conduta diária. A minha fé, a tua fé, ela vai influenciar poderosamente. É isso que Deus, é isso que Jesus está falando conosco, do nosso viver diário. A minha pergunta é: quem é Jesus para você? O nível de conhecimento que você tem de Jesus, o nível de conhecimento, de relacionamento, isso vai fazer toda a diferença. Lembra que no início eu dei o exemplo de duas crianças? Uma que nasceu no palácio e a outra que nasceu num lugar desfavorável. São iguais. Assim é também quando nós nascemos em Cristo Jesus, todos nós somos iguais.
Só que existe uma grande diferença, que tem filhos que se dedicam, recebem, tomam posse. E quando você vê dali uns tempos, é brutal a diferença daquela pessoa que absorve a palavra de Deus, que toma posse da palavra de Deus, que tem a consciência da palavra de Deus, que ela começa a desfrutar de coisas grandes e poderosas. Eu tenho falado que o reino de Deus não é por chegada, não é por aquele, eu cheguei antes, então eu tenho mais, vou desfrutar. Não, não. O reino de Deus é por coração disposto, é por pessoas que desejam, é por pessoas que se posicionam, pessoa que toma postura. Isso faz toda a diferença. Não importa se você chegou hoje, não importa se você está um mês de fé, não importa se você está um ano de fé, e tem outra pessoa que está 20 anos, não. Tudo depende daquilo que você recebe, daquilo que você entende, daquilo que você começa a praticar, o nível de conhecimento que você tem de Jesus. O nível que nós vivemos determina quem nós somos. O nível de conhecimento determina quem você é e quem nós somos. Isso é algo libertador nas nossas vidas. A gente vê tantas pessoas sofrendo ao nosso redor, vemos tantos irmãos em Cristo sofrendo. E o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus. Mas por que uns estão crescendo, desenvolvendo, desfrutando, e outro apático, triste, abatido, solitário, angustiado? Por quê? Porque o nível de conhecimento que ele tem de Jesus. Então, o nível de conhecimento determina quem nós somos. Porque muitas vezes, o fato de você estar na casa de Deus, o fato de você ser membro do corpo de Cristo, muitas vezes você ainda não tem essa intimidade, esse relacionamento com Deus, esta comunhão com Deus. A Bíblia diz que Jesus estava um dia numa embarcação, ele diz: olha, vamos passar para a terra no outro lado da margem do rio, para a terra dos Gadarenos. E Jesus tinha atendido uma multidão ali, e ele deita na polpa do barco, e a Bíblia diz que de repente se levanta uma grande tempestade. Os discípulos estavam ali, Jesus estava dormindo, e eles vão lá e sacodem Jesus. Eles ainda não tinham consciência de quem era Jesus. Andavam com Jesus, mas não tinham consciência. E eles chegam para Jesus e despertam Jesus. Jesus, o Senhor não está se incomodando, nós vamos perecer aqui. Nós vamos morrer. A Bíblia diz que Jesus repreende aquele vento, cessou o vento e cessou as ondas. E eles falaram assim: quem é este que repreende o vento e manda o mar, e o mar lhe obedece? Quem é esse? Veja que eles andavam com Jesus, eles viam as maravilhas que Jesus fazia, mas ainda eles não sabiam, eles não tinham consciência que Jesus era o Deus encarnado. Isso muitas vezes acontece dentro das nossas igrejas. Nós estamos andando com Jesus, mas você ainda não conhece Jesus. E ele diz: mas quem é esse homem? Eles estavam andando, eles viam Jesus ali atendendo as multidões, e diante de uma adversidade, de uma oposição, que eles vão e despertam Jesus, e Jesus repreende o vento, e cala o vento, cala o mar, e ele diz: quem é este que tem o mar e o vento lhe obedece? Quem é esse? A consciência de quem é o nosso Deus. Quem é Jesus de fato para mim e para você? Se eu sei quem é Jesus, eu não vou me estressar diante das má notícias. Eu não vou ficar mais roendo as minhas unhas. Eu não vou ficar preocupado se o dólar está subindo, está descendo. Se eu sei quem é Jesus, eu não preciso ficar em pânico. Por isso, a importância de nós entendermos e termos esse relacionamento com o Senhor, o nível de conhecimento que eu tenho com Jesus, determina como eu vivo.
Quanto mais você conhece, quanto mais você tem consciência, você vive uma vida de paz, de tranquilidade, de refrigério, de conquista, de vitória. Determina o meu conforto. Quem é Jesus para mim e para você? Ele é o Filho de Deus, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Messias ungido, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É o leão da tribo de Judá, é o bálsamo de Gileade. Jesus é o Filho de Deus. Quem é esse? Amado, veja que muitas vezes nós vemos nossos irmãos assim, estão servindo Jesus, mas de repente diante das adversidades, de alguma oposição, porque nós precisamos entender que sempre tem um reino contrário, e esse reino sempre vai usar alguém para tentar se opor contra nós, e por isso nós precisamos estarmos firmes, convicto, consciente daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. E para que eu tenha essa consciência, eu preciso amar a Deus, eu preciso confiar nele, e eu preciso entender que eu sou um instrumento, ou seja, para ajudar, ou seja, eu e você, Deus levantou eu e você, para que eu e você, nós somos os maiores solucionadores de problema na face da terra, é a igreja do Senhor. A solução para todos os problemas está com você. A tendência nossa fica olhando para a circunstância. Esquecemos que nós estamos conectados nele, que nós estamos linkados nele. É isso que nós precisamos. O Senhor está falando muito forte no meu coração, que nós devemos permanecer firme, relacionando com o Senhor. Talvez muitas pessoas que você conhece, amigo teu, pessoas que jantavam com você, faziam um piquenique, viajavam com você, hoje essas pessoas estão paradas. Hoje essas pessoas estão distantes. Hoje essas pessoas que até testemunharam de muitas coisas, mas não estão mais nesse relacionamento. Mas graças a Deus, porque você permanece, porque você continua se relacionando com Deus, confiando em Deus, servindo a Ele. Talvez muitas pessoas andavam com você, porque elas tinham uma expectativa de desfrutar, receber aquilo que você tinha. Mas quando eu e você, nós temos a convicção do Deus que nós servimos, eu amo a Deus, eu sei que Ele me ama, eu confio nele, e eu tenho essa consciência que eu sou um instrumento de Deus para produzir fruto, para abençoar as pessoas. Isso é que Deus quer de cada um de nós. Isso fará toda a diferença. Jesus dizendo aqui em João 15:5, eu sou a videira e vós o ramo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Isso significa que você está na videira. Se você falir, você afundar, nunca vai acontecer. Se você está na videira, você não tem como falir. Se você falir ali, é porque Deus tem algo muito maior, extraordinário, sobrenatural, que Ele precisou arrancar aquilo de você para você ver coisas maiores. Eu lembro uma vez, estava ouvindo um testemunho de um pastor, um amigo meu. Ele tinha uma Brasília, né? E era um xodó dele aquela Brasília, mas uma Brasília velha. E ele meio idolatrava aquela Brasília. Era o carro que... E um dia ele saiu da igreja e tinha roubado a Brasília dele. E ele foi questionar e chorar com Deus. Olha, Deus, essa Brasília, eu zelava desse carro, não sei o que, tal. Aí de repente ele ganhou um carro zerinho. E aí Deus falou assim, você era tão apegado àquela Brasília velha, que eu tive que permitir que roubasse de você, para você abrir o coração, para poder entregar o que eu tinha para você. Então muitas vezes acontece assim, você está pegado às coisas que não... Deus tem coisas muito maiores para te dar. Enquanto você está focado nessas coisas pequenas, coisas inúteis muitas vezes, não tem como Deus liberar coisas maiores. Você tem medo de falir, você tem medo de afundar. Se você estiver nele, ele estiver em você, você vai falir 1000 vezes não.
Não tem como. Só se você tiver muito apegado àquelas bugigangas que você tem lá. Aí Deus até pode permitir que alguém leve, porque assim Ele vai te dar um zero, um novo, algo muito melhor. Então é assim que funciona. Às vezes Deus quer colocar coisas grandes, extraordinárias, e você fica ali idolatrando, perdendo tempo, gastando dinheiro. E Deus quer te dar coisas muito maiores, além de que você pensa e imagina. Marco 3:9 diz assim: e ele disse aos seus discípulos, que sempre estivesse um barquinho pronto para ele, por causa da multidão, a fim de que não o comprimisse. Pois tinha curado muitos, de modo que todos quanto tinham algum mal, se atiravam para ele, a fim de tocar. E os espíritos imundos, quando vinham, prostravam-se diante dele, e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Veja que Jesus, mesmo antes de se manifestar, ele não conseguia passar desapercebido pelos demônios. Mas o que me chama a atenção aqui é que os demônios clamavam ele, gritavam: tu és o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Redentor, o Filho de Deus. Veja que os próprios espíritos malignos, eles tinham consciência de quem era Jesus. E nós vemos que João Batista, que era o precursor, quando ele foi preso, ele mandou um recado para os seus discípulos, dizendo: mas pergunta para Jesus se é ele mesmo que eu estava anunciando. Os próprios demônios se prostravam diante de Jesus, reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. E nós vemos muitos crentes que no momento de um levante, de uma adversidade, o diabo consegue colocar dúvida de que Jesus está ouvindo a sua oração, o seu clamor. Ah, Jesus me abandonou, Deus não me ouve mais, Deus não cuida de mim, Deus está isso, aquilo. Quantas pessoas? Eu sempre conto, uma vez fui ministrar num velório, e a viúva estava ali, irada com Deus. Eu nunca vi uma crente xingar tanto Deus como aquela mulher. Mas xingava, mas murmurava. Eu até me arrependi de ir lá para ministrar aquele velório. Ela xingou e maldizendo: e Deus isso, o Senhor é injusto, o Senhor é isso, aquilo. Eu digo: meu Deus. Aí eu fui lá, ministrei e tal, enterramos o corpo. Passou 3 meses, eu passei numa loja. 3 meses, não deu nem 90 dias. E a Nilzete, ela apresentando um piazão novo: olha meu esposo aqui. Ela xingou tanto Deus, murmurou tanto contra Deus, 3 meses estava casado com outra. Será que ela amava aquele cara? Queridos, é isso que o diabo faz com as pessoas. Onde você está ligado? Onde que é o mais importante do relacionamento? Nós precisamos estarmos em Cristo, ter essa consciência. Com grandes coisas Cristo é. Porque todas as coisas em Cristo me fortalecem. Paulo escreve em Filipenses 4:13: todas as coisas em Cristo me fortalecem. É isso que Deus quer que nós vivamos aqui. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Viver esse padrão de uma vida cristã. Paulo está se referindo ao poder do Senhor Jesus. Para ele, Paulo, esse texto fala do poder de Jesus, que está disponível para você, o poder da videira, disponível para os ramos. Em Cristo temos o poder para conquistar todas as coisas. Se eu e você estamos conectados, estamos ligados, se nós temos esse relacionamento, nós temos esse poder na minha vida, na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, para que você possa conquistar todas as coisas. Tudo é possível naquele que nos fortalece. Tudo é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso é importante, se eu creio na palavra de Deus, isso produz efeito através da minha vida e sobre a minha vida. Isso faz toda a diferença. A igreja do Senhor precisa entender isso.
Porque muitas vezes nós ficamos sofrendo em alguma área das nossas vidas que não vai bem, alguma área está travada, está amarrada, e você vai até aceitando aquele contrapeso, sofrendo. Em tudo que eu e você precisamos tomar posse, que maior que está em nós do que está no mundo. Isso é real, é verdade. Você crê, você confia, você ama Deus, você confia nele, você é um instrumento de bênção na mão dele. Tudo é possível para aquele que nele crê. Então isso é verdade para aqueles que nele crê. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é aquilo que Jesus, se você estiver em mim. Se você estiver em mim, tudo que vocês pedir, se nós confiamos na palavra, se nós estamos nele. Por isso que Paulo escreve aqui, em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Isso é o Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também dos gregos. Pois nele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que está ligado nele? Chama-se, ou seja, amor, confiança e ajuda. Então nós não podemos quebrar o raciocínio. Quanto mais consciência eu tiver, maior será a minha obra nele. Quanto mais consciência você tem daquilo que Deus é para a sua vida, maior é a tua obra nele. Está na hora da igreja, eu e você, dizer os problemas, em nome de Jesus, bate em retirada. De dizer a doença, saia em nome de Jesus e não volte mais. Chegou esse momento, é isso que Deus quer. Ele quer manifestar tudo o que você precisa, aquilo que eu tenho ensinado. Não basta você pensar, você precisa declarar. Você precisa centralizar em Cristo. Precisa isso centralizarmos. Quando você tem essa consciência inegociável, isso é algo inegociável, que eu estou em Cristo, que Cristo está em mim, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Isso fará toda a diferença. Amém, queridos? Tenho muita coisa para falar aqui, mas vamos orar com vocês. Recebe essa palavra? Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus, Ele está em você. Você é bênção de Deus. Então tenha firme em amor, confia nele e deixa Deus usar a tua vida. Nós temos um celeiro de bênção, de dádiva à nossa disposição em Cristo Jesus. Quando você tiver essa consciência, o medo vai embora. Não aceite a derrota, não aceite a doença, não aceite a enfermidade, não aceite nada daquilo que não vem de Deus. Vamos se colocar em pé. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.